Fala pessoal, estamos aqui diretamente da Feira IBS para um bate-papo potente, essencial. Vamos falar sobre diversidade no evento, em eventos, né? Melhor. Para quem não me conhece ainda, sou Leandro Pimenta, CEO da TG Mob, uma empresa B e signatária do Pacto Global, onde igualdade de gênero está em primeira ODS que a gente trabalha. E quem está aqui, nossa convidada maravilhosa, Luane Faustino, sócia da Tridiversidade, especialista em estratégia de diversidade e inclusão, né? Isso mesmo. E Heloísa Santana, presidente executiva da Ampro, mulher negra à frente de uma entidade que representa agências de live marketing. Não é isso? Prazer, meninas, sejam bem-vindas! E vamos começar? Bora Olha, lá. pergunta assim para já, ó. Quando falamos em eventos diversos, muitas empresas ainda acham que isso se resume à representatividade no palco. Mas a experiência completa vai muito além disso. Na visão de vocês, e que é o que é um evento diverso, verdadeiramente diverso, eu posso dizer? Posso começar? Por favor, Bora lá. bora lá. Bem, gente, é bem isso, né? Muito mais do que representatividade no palco, mesmo porque é super importante ver se essa representatividade ela é de verdade. Porque o que a gente vê muito? Tokenização. Ah, eu vou ali, vou chamar a Luane e a Elô para ir no palco, porque vai ter uma pessoa negra e acabou. Mas não pensa nem qual é o conteúdo que a gente tem para conseguir compartilhar sobre isso. Então é importante primeiro pensar de verdade qual é o conteúdo que você vai querer para o seu evento e quais são os especialistas com diversidade que vão conseguir atrelar isso. Por quê? Quando a gente só pensa no pilar de representatividade no palco, a gente acaba até diminuindo esses profissionais. Porque sabe aquela coisa de tá lá porque é mulher, tá lá porque tem deficiência. Então, ao invés de você potencializar uma diversidade no evento, você vai estar utilizando só a tokenização. Esse é um ponto. Um outro ponto super importante é, legal, você pensou na estrutura como um todo quando você pensa nessa organização? Por quê? O que eu já vi muito acontecendo? Eu tenho até uma colega de área, né, que é a Carol Agnarra, que é uma especialista também em diversidade e inclusão, que eu adoro. E ela usa cadeira de rodas, é muito chamada para eventos, assim como eu, mas teve um evento que ela foi e o que aconteceu? Não tinha Estava preparada. rampa. Nossa. Então, e ela falou algo muito bacana nas redes sociais dela, que eu falei até tipo, falei: "Nossa, quero até continuar falando sobre isso", assim, que o que aconteceu? Sobre a liderança que estava lá ser inclusiva, porque não tinha rampa, ela não conseguia subir, e daí, uma das panelistas falou assim: "Se um não sobe, ninguém sobe". Então eles fizeram lá embaixo. Então pensar em toda a estrutura também do evento, para ser um evento de sucesso, né. Então, vou deixar você falar as próximas coisas, eu vou ficar com isso, de tomar cuidado com a tokenização, tomar cuidado com a estrutura, a comunicação que vai ser utilizada. Sabia que a segunda linguagem mais utilizada no Brasil é a de Libras. Seu evento tem a tradução em Libras? Né, tem, uma Dado, comunicação né? inclusiva como um todo. Então, esses são alguns toques, aí depois eu dou mais. E eu acho, assim, só complementando, é é como você chama algumas pessoas para falar só sobre um tema. Então, assim, você vai chamar uma mulher preta ou você vai chamar um homem gay para falar só sobre diversidade. Só que tem outros temas que são outros ou que a pessoa tem propriedade para falar, mas não chama. É isso, Prefere chamar uma pessoa padrão, é isso. né. Então hoje a gente sofre muito disso, né, o padrão tem sempre a prioridade em cima do palco. É, os estereótipos das comunidades, né. É isso. Super concordo com o que você traz. E assim, para dar uma amarrada aqui, é o planejamento. Então, é o planejamento, é entender a favor do que aquele produto ou serviço daquele evento ele está, e tentar trazer o máximo possível de pessoas que consigam agregar naquele ambiente. Então, na prática, se você está fazendo um evento de o maior casamento de céu aberto para a comunidade LGBTQIAPN+, não dá para você ter um processo, uma turma criativa que não entende, que não fala exatamente esse universo. E aí você coloca lá na ponta os promotores para poder fazer o ESG ou a inclusão correta. Então, está muito em sintonia com o que você trouxe. O planejamento, o envolvimento, a voz, né, a escuta aberta, a coragem das agências e dos organizadores para muitas vezes, quando tem barreira,
com quem está contratando, de trazer o impacto, de trazer o quanto relevante é, porque no fim do dia a gente está falando do quê? De inclusão social, inclusão e impacto social, mas também a gente está falando de dinheiro, Sim, né? com certeza. A gente está falando de dinheiro. Mas eu acho também, eu vejo por agências, né, as lideranças ainda são as mesmas. Sim, Então, se ela não tem esse conhecimento, ela não vai ser inclusiva, ela não vai conseguir incluir. É. Então, a gente precisa mudar. E principalmente no setor de turismo, eu sou muito recente no setor de turismo, gente. Eu cheguei em 2017 e a minha empresa é de transporte executivo. Então, assim, eu venho no meio completamente machista, totalmente. né? Eu cheguei aqui em São Paulo para trabalhar com transporte, eu fui a primeira empresa que teve mulher. Eu falei, eu quero botar uma mulher, mas que não pode porque só tem homem trabalhando, não interessa. Eu quero uma mulher. E a mulher, e ela tá comigo até hoje. Então, assim, é a liderança que tem que ter essa visão, porque senão você não consegue trazer um ambiente inclusivo, um evento inclusivo, né? Ou você acha, ou você contrata somente para trabalhar em algumas É. funções, né? O que é Esse importante trazer quanto a isso, desculpa te Imagina. interromper, é que essa liderança, se ela não começar a entender como diversidade e inclusão, ela vai precisar saber que ela vai ficar ultrapassada. Por quê? Hoje, pela primeira vez, a gente tem trabalhando dentro das empresas 4 gerações. E a gente já está vendo o impacto geracional dentro das corporações. Então, a minha empresa tem sido muito chamada por, puxa, agora os jovens não querem trabalhar. Ai, agora não é que os jovens não querem trabalhar, é porque eles não estão mais aceitando coisas que a minha geração e as gerações de trás aceitavam dentro do corporativo. Uma liderança tóxica, ou a falta de representatividade, ou coisas assim. Então, essa liderança que está hoje na área de turismo e que quer continuar estando, ela precisa entender que uma liderança inclusiva é a liderança do futuro, senão ela não vai ter quem liderar. Vai ser simples assim, não vai ter quem liderar, né? E eu acho que é super importante, né, o que você trouxe, que quando a gente fala sobre esses eventos com a visão de diversidade e inclusão, uma coisa que tem que mudar na cabeça da liderança é que eu estou fazendo uma questão social. Ah, eu estou sendo bonzinho. Não, a gente está falando aqui de estratégia de negócio. Sim. É isso mesmo. Você quer fazer o evento só para um grupo ou você quer fazer um evento para todo um grupo? Sabe, assim? Então, cada vez mais a gente está vendo a população dita de grupos minorizados se potencializando e consumindo, né? Então, o quão essa liderança, e eu já venho do turismo há bastante tempo, gente. Atuo há 10 anos com diversidade e inclusão, mas a minha primeira grande paixão foi o turismo. Eu trabalhei por mais de 10 anos na área de marketing de destinos, city branding, né? Então, conheço bastante esse mundo e fui acompanhando todas essas mudanças, assim. E o que eu falo é, ou essa liderança vai mudar junto, ou a empresa deles vai cair. Perfeito. Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta, Luane, vamos lá. Você tem trabalhado com marcas para estruturar ambientes mais inclusivos, né, que a gente estava falando agora. Onde os eventos ainda erram, mas quando o tema é diversidade? Tá. Eh, Aqui, eu vejo os erros que eu falei no começo. A tokenização, para mim, é o erro principal que eu vejo muito em eventos. A falta de uma equipe diversa também. E a falta, né, que eu vou acrescentar, a falta de treinamento para essa equipe também. Por quê? Quando você vê alguma atitude da equipe como um todo, que a gente considera preconceituosa de alguma forma, sabe, assim, puxa, um direcionamento de um banheiro errado para uma pessoa trans, uma pessoa que tem a deficiência que eu vou carregar, ou alguma coisa assim, é porque ela não passou por um treinamento. E daí, o que eu vejo muito na organização do evento? Eles tentam colocar a culpa individual daquele profissional. Então, o organizador de eventos, ele precisa se preocupar em treinar a sua equipe também de como atender de forma inclusiva. E inclusiva para todos os públicos, sabe? Como se comunicar de uma forma inclusiva com todos os públicos. Eu, cada vez mais, dentro da nossa empresa, a gente tem sido chamada por grandes empresas, às vezes, depois que ralaram o joelho, que deu alguma coisa reputacional de problema, e daí nós somos chamados para treinar as equipes de como fazer um atendimento inclusivo. Porque quando a gente está falando sobre eventos, a gente está falando o quê?
serviço de pessoa para pessoa. É isso mesmo. Né? Esse é o bem principal. Então, preparar a sua equipe é um outro ponto muito importante, sabe? Nessa parte de organização, pensando em diversidade. E um outro ponto, gente, é saber essa diferença entre a diversidade e a inclusão. Porque, às vezes, você pode até ver eventos que estão ali diversos. Então, tem a recepcionista de tudo que é tipo no evento, ou alguma coisa assim. Só que o público, ou ele não se sente pertencente àquele evento, ou a própria equipe não se sente pertencente. Porque ainda as pessoas estratégicas, elas têm somente um tipo de perfil. E daí não tem aquele ambiente que realmente é inclusive para todo mundo falar o que pensa. Então essa é uma outra coisa que a gente precisa pensar bastante nessa parte de organização. E eu acho até, só complementando sobre na parte de organização, é você saber chamar os seus parceiros que vão trabalhar no evento. Sim. Porque mais que treinamento, é você chamar uma empresa Exato. consciente, especialista nisso. Porque senão, às vezes, quem faz evento, às vezes não tem tempo de treinar. Mas se você tem um parceiro estratégico, né, que ele faz isso, que faz o seu dever de casa, é essa pessoa que tem que estar do seu lado. Verdade, verdade. E esse parceiro, muitas vezes, pode ser até porque, às vezes, quando a gente pensa em empresas de organização de eventos, puxa, não tem uma estrutura aqui tão grande para ter toda essa representatividade, mas quem é o fornecedor que você está contratando? Será que você se preocupa em influenciar a cadeia? Então, às vezes, tem aquelas empresas grandonas que nós já ouvimos falar que deu alguma coisa de reputação, algum problema quanto à diversidade e inclusão, e que ele fala assim: não, o problema foi do terceirizado, não fui eu. Mas quem contratou o terceirizado foi você? Você teve a conversa de qual é a cultura da tua empresa? Então, eu diria até que o quão é importante que essas empresas que estão ouvindo a gente entendam qual é a cultura que você tem. Primeiro passo, antes de você falar para fora, do portão para fora, você tem uma cultura inclusiva? Você vive a diversidade? Porque se você fizer isso, quando você for organizar um evento, vai ser natural. Você não vai precisar voltar aqui e ouvir o nosso podcast Como Fazer. Já faz parte da cultura da tua empresa, né? Senão, você precisa fazer essa transformação. Senão fica o diversity washing, que eu não gosto muito dessas expressões em inglês, né? Mas que tão falando por aí, porque é só do portão para fora, né? Eu quero fazer um contraponto aqui. Eu entendo, realizo. Entretanto, e aí trazendo para o nosso ambiente da Ampro, antes de você fazer a pergunta, existe muita dificuldade. O tema ESG, que você está trazendo é a essência do ESG, principalmente do S e do G. Foi muito acelerado. E tanto alguns anunciantes, grandes anunciantes, como parceiros, não sabem a essência e para que serve. E acreditam que é o quê? Um processo de fazer com impacto social. Quando de fato e concreto, a gente está falando de dinheiro, de economia, etc. Muitas vezes as empresas elas não sabem nem por onde começar. E eu acredito que as empresas, os negócios de vocês passam por isso, principalmente o seu negócio, como você se apresenta. Então, talvez como associação, nosso trabalho lá é aculturar ao máximo possível. Mais do que fazer a crítica, ter uma opinião formada, não tem diversidade, não tem inclusão, chama para dançar, mas não vai para a pista para dançar, né? Como é que a gente, aí eu estou trazendo aqui o chapéu da Ampro, como que a Ampro pode ser um agente de contribuição, de colaboração, para que as pessoas cada vez mais tenham a consciência, para procurar os especialistas, para não deixar passar paninho em situações, circunstâncias dos eventos que ainda acontecem, né? Como a tokenização, por exemplo. A gente rodou, rapidamente, uma pesquisa há 1 ano e meio com os nossos associados, que são agências de live marketing, e, acreditem, 90% dos respondedores declararam que não sabiam o que é ESG na íntegra. E mais, não praticam. E, por outro lado, os anunciantes cobram a responsabilidade de resolve aí a questão de colocar a brigada de promotores, enfim, várias questões. Então,
é muito complexo esse assunto, não é só o tem que, Sim. mas é o como fazer, né. Não, e eu não esperava, 90 Dos agência de live marketing. respondedores, né, não Sim. 90% da base. Sim. Não, mas mesmo assim é muita É coisa. muita coisa. É muita coisa. Eu ainda ia falar assim: "Não, mas eu acho que para os donos de agência de live marketing, isso não deveria nem já todo mundo já deveria saber", É. né. Mas porque eu trabalho com transporte e eu sofro um pouco isso, que fornecedor de transporte, principalmente homem, interior, algumas pessoas têm muita dificuldade, então eu tenho que estar o tempo inteiro treinando, colocando, só que assim, não é fácil, né, e para mim é difícil. Agora, a agência de live marketing realmente me E surpreendeu. aí é interessante, por quê? Porque a gente entendeu, num primeiro momento eu fiquei com essa reação, mas num segundo momento a gente como entidade olhou e falou: "Caramba, a gente tem uma janela de oportunidade Sim. para atrair parceiros, para trazer as capacitações sem ser a famosa palestrinha". Luane, aí olha a Mercado. oportunidade aí para você, olha. Vamos ficar contatos. Não, inclusive, eu tenho um case quanto a isso, tá? Um dos nossos clientes é uma entidade mais ou menos com o perfil de vocês, e que eles se perguntaram isso, e que eles falaram, como que a gente pode impactar? Então, eles têm uma parceria com a gente e eles patrocinam parte da capacitação de todos os associados deles. Vamos falar mais. Sabe, assim? Vamos falar Então é fazer a nossa parte. Adorei. É mais A do que apontar dedo. É fazer a isso, nossa parte. fazer a nossa parte, porque realmente, às vezes a gente fica apontando o dedo, É. mas a gente tem que dar um passo atrás, né. Isso e ter uma outra visão, outro olhar É. para isso. Mas vamos lá, Heloísa, agora é para você. Ai, que bom. Como mulher negra e na liderança, né, de uma entidade nacional, o que mais te emociona e o que mais te incomoda no setor, nos eventos que você participa ou apoia? Bom, o que mais me emociona é ver casos como esse daqui, essa situação que a gente está vivendo agora, que é um evento de empresas para empresas e está colocando ali pautas, estimulando pautas para que o tema diversidade, inclusão e outros mais, quando se trata de pessoas, de igualdade, ele está em pauta. Isso se expande também para o nosso universo da AMA. Nós tivemos a oportunidade de inaugurar um comitê de ESG há 2 anos e a gente tem uma quantidade de voluntários muito genuína para poder fazer acontecer o nosso mercado. Então, como representante da entidade, isso me emociona demais, porque se por um lado, eu acabei de dizer que 90% dos declarados, Claro. né, dos respondedores declararam que não conhecem as técnicas, né, o conceito de ESG, por outro lado, a gente sente muita abertura do nosso mercado para fazer acontecer. Então, isso é um aspecto positivo. Os microfones estão abertos, as câmeras e microfones, cada vez mais a gente vem abrindo. Por outro lado, é quando a gente vê o que a minha querida acabou de falar, que é a tokenização. Então, abrir palcos onde você olha e sente falta de alguma representatividade. E, óbvio, a barreira, né? Os programas de diversidade e inclusão que vêm caindo recentemente. Mas vem caindo, eu entendo que é uma onda muito forte, política, etc. Entretanto, tem empresas cujo resultado das ações, performance, etc., eles são positivos quando os projetos e os programas ainda continuam. Legal. É muito bom. E eu vou falar uma coisa que me incomodou muito ano passado. Eu fui na abertura da Abave em Brasília. Hum. E subiram ao palco, né, os representantes, todos homens, só homens, não tinha uma mulher. E vou falar 99% branco. Aí eu falo, gente, eu falar sobre turismo, né, diverso, plural. E aí você olhava aquelas representatividades, eu falei, gente, representa quem? Muito bom ponto. Né? Excelente. É Boa, muito. Leite. E aí, assim, isso me tocou muito. Não sei como é que vai ser esse ano, não, né? Mas ano passado eu acho que me tocou e provavelmente eles devem ter tido muitas críticas, né? E porque é necessário. É necessário. E a gente atravessa gerações, né? Então tem uma geração de que não suporta mais, né? A gente estava falando isso antes de abrir câmera, né? O microfone, as organizações têm 4 gerações distintas. Então, oxalá que as gerações mais jovens tenham força, resiliência e saúde mental
para, de fato, colocar o que é É. correto, né. Não dá num país de 51% de mulheres você olhar uma plateia dessa, de 55,6% de pessoas pretas e pardas declaradas, eh, e olhar alguns ambientes que ainda estão muito padronizados, né. É que falam que a gente ainda é minoria, né, que minoria não tem nada. É, é. Eu acho que até algumas mudanças, né, ambientes padronizados. Acho que essa nova geração, ela já está questionando que padrão? Qual É, padrão é esse, é. né? E uma coisa que eu já tenho visto muito, a gente tem sido procurada ali, na Tri por muitas empresas para falar assim: "Ah, olha, o que eu quero falar é sobre diversidade geracional, porque nós estamos tendo muitos problemas aqui para trabalhar com esses jovens, porque esses jovens não querem trabalhar, Olha que esses jovens não sei o que lá". E não, é que é uma geração que, puxa, ela não tá, ela decidiu não ter uma liderança tóxica. Ela não aceita essa liderança, ela questiona, ela precisa fazer parte da construção das ideias, da estratégia e de tudo mais, né. E é isso, gente, as empresas elas vão precisar Vão lidar precisar. com essa força de Eu vou trabalho. falar que até pouco tempo atrás eu tinha esse discurso, né, e aí eu fui dar uma palestra não, fui apresentar a empresa, né, para um cliente que estava fazendo uma convenção, e aí eu estava conversando, eu falei assim: "Como que você lida", pra dona da empresa, né, de live marketing, "como que você lida com essa nova geração que eu tô tendo muita dificuldade?", né. E ela falou: "Leandro, eu também tinha". Eu fui buscar conhecimento, fui fazer curso para entender. Aí ela começou a falar comigo, aquilo ali abriu a minha cabeça e eu comecei a pesquisar sobre, porque eu tinha essa visão, porque a gente acha que essa geração tinha que ser igual a gente. Eu já nasci falando: "Olha, com 18 anos você tem que trabalhar para comprar casa, comprar carro", essa geração não quer isso. Isso não é o que toca eles, né. É. Então a gente tem que entender, né, e trabalhar e aproveitar o que é de melhor, porque quando você sabe aproveitar, você trabalha com 3 gerações, você aproveita o melhor de cada uma. Equilíbrio, né, o É, equilíbrio, porque por outro lado, o que que tem? Tem um conflito aí também do temporal, né, "Ah, eu não fico mais do que 1 ano no trabalho", etc e tal. Então, eu penso que, o que você traz, muito legítimo, né, e muito sincero, é de fato o equilíbrio, porque por outro lado, a gente também entende que alguns comportamentos nós já fomos jovens, né, nós já sim. fomos os alecrins dourados das É, gerações anteriores. Mas, por outro lado, provavelmente os nossos pais e avós estranharam os nossos comportamentos, É isso. né. Seguramente a nossa liberdade de expressão, as nossas escolhas e etcétera. Escolhas profissionais, enfim, de sim, estilo e sim. etcétera. Então é isso. Vou fazer um pingue-pongue agora, que a gente já tá com o nosso tempo apertado. Se vocês pudessem deixar 3 ações práticas para quem organiza eventos, que realmente atrai um público diverso e não ficar só no básico, o que seria? Vamos fazer intercalado? Porque Pode a gente ser, tá inteirada, né. tá. É verdade. E eu acho que muito desse pingue-pongue nós já respondemos. É, sim, Então, sim. bem, eu começaria olhando para dentro de casa. Pensa na sua equipe, pensa se essa equipe tem essa diversidade, se ela expressa ali a diversidade da sociedade que você está inserida e se ela tem espaço de fala nessa parte de construção do evento. Então, ela faz parte da estratégia, todo mundo pode falar, todo mundo pode dar a sua opinião de verdade. Tem um ambiente aqui que as pessoas se sentem pertencentes. Então, primeiro, eu pensaria, pensando em evento, eu pensaria primeiro dentro de casa aqui, o que que eu faço? A minha equipe ela é diversa, eu tenho um ambiente inclusivo para todo mundo falar? Essa é a minha, e a sua? Legal. Vou complementar com um passinho antes, são os programas de contratação. Então, a responsabilidade de ter as comunidades, sim, mas ter um programa de médio e longo prazo, porque muitas vezes, para uma empresa ser diversa e inclusa, ela vai ter que sair dos processos padrões de contratação. Ela muitas vezes não vai buscar a pessoa formada na universidade de primeira linha. Aliás, de preferência que não seja só esse processo. E ter realmente uma responsabilidade em abraçar esses talentos para que eles tenham voz, segurança, iniciativa e senso de produtividade, né, segurança para produzir. Nossa, maravilhoso. Gente, eu tenho a última pergunta, porque assim, eu acho que essa preciso falar, independente do tempo.
Dados mostram que eventos diversos têm maior engajamento, atraem mais marcas e geram melhores resultados de imagem. Vocês acreditam que o mercado brasileiro já entendeu esse ROI da diversidade? Não, eu acredito que não. Primeiro, eu acredito que o mercado brasileiro não entendeu ainda nem o que que é o ROI, É. entendeu? Como calcular Palavra difícil. sabe? Como calcular esse retorno sobre o investimento de algo, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, que é algo ainda que não é tão palpável para o dia a dia, né? Então, acho que nem isso. Mas eu acho que algumas empresas, aquelas empresas que são mais inovadoras, elas já entenderam que elas querem falar para todos os tipos de público, e inclusive nos seus eventos. Então, algumas empresas já entenderam que isso é atrativo e importante, mas ainda não acertaram o caminho do como. Ainda estão naquilo do diversidade para todo mundo ver, não o viver, sabe? Tem um caminho por aí. E eu gosto bastante desse tipo de dado que você traz, que é aquilo que a Luísa falou, né? Quando a gente está falando sobre isso, gente, o quanto a gente precisa atrelar que nós estamos falando de um fator estratégico, é um fator econômico, né? Porque as empresas ainda não entenderam isso. Com certeza. Você trouxe na sua palestra hoje a parada LGBT que vai acontecer esse ano de novo e o que traz para a cidade, né, gente? Que 400 retorno! milhões. É muita coisa e muita gente não sabe, acha que é só uma festinha, entendeu? Pra galera beber e não sabe o potencial, É. né? É isso. Principalmente restaurantes, por mais Hotelaria. hotelaria. Eu tô na Câmara LGBT e, assim, poucas pessoas aderem, né, restaurante, hotelaria, para nesse mês, para receber, sabe, para ter um treinamento que é oferecido. Então, assim, perdem muita oportunidade, né. É, Isso, a gente está verdade. falando de muitos De números, mundo. 400 milhões. É. Paulo, para uma cidade só, assim, sabe? E quando a gente fala sobre todos esses marcadores, quando estamos falando sobre eventos aí, uma outra pesquisa que saiu que é bem interessante é, por exemplo, pessoas com deficiência, né? Vocês sabiam que 9% da população brasileira tem alguma deficiência? A gente está falando de muita gente. Aí teve uma pesquisa que mostra que 21% dessas pessoas, elas recebem mais do que 5 salários mínimos, ou seja, elas conseguem ir no seu evento e consumir o seu produto. Só que 53% das pessoas com deficiência falaram que não saem de casa para ir num evento ou para viajar, porque acham tá que não vai preparado. encontrar acessibilidade. Então, olha o dinheiro que está sendo perdido. É sobre isso, sabe? Também, né? Tem várias comunidades, né, que quando Sim. você olha, comunidade, grey, enfim, que a sociedade, né, as marcas, elas deixam escorregar. Eu concordo, com o olhar de vocês aqui, com a perspectiva. Entretanto, eu tenho um olhar positivo, que marcas que estão ali no spotlight, elas ajudam a incentivar, mesmo que seja espasmático, né, o programa, as iniciativas de diversidade e inclusão, para tornar a nossa indústria cada vez mais diversa, cada vez mais inclusiva. Então, eu tenho um olhar, eu concordo racionalmente, entretanto, eu tenho um olhar otimista para frente. É. Talvez fruto dessa, talvez em cima das gerações que estão vindo aqui, que estão fazendo os briefings para suas agências, que estão nas mesas de contratações ou influenciando para poder criar oportunidades nos eventos de forma mais responsável. Eu sempre falo que falar sobre esse tema é sempre a gente olhar o copo meio cheio e meio vazio. Porque se a gente olhar o meio vazio, a gente surta, né? Então, conforme nós falamos antes de ligar aqui as câmeras, eu atuei muito tempo na área de turismo e eventos e nunca tive a oportunidade de compartilhar um palco, um podcast, alguma coisa com outra mulher negra. Então, olhando essa oportunidade do que a gente está vivendo agora, eu olho o copo meio cheio, né? Sim. E se você perguntasse para a Luane, que atuava na área de eventos há 20 anos atrás, se ela achava que colocaria essas pautas, as microagressões que ela ia passando no mercado, se ela ia ter oportunidade de colocar essas pautas num evento como esse, eu ia falar, imagina, nunca, Que legal. sabe? Então, é ótimo me ver como uma profissional hoje que está conseguindo falar sobre isso. Então, já vejo, concordo com você, né? Já vejo de um lado positivo aí. Então, é sempre isso, é olhar o meio cheio e o meio vazio. Porque não adianta, de novo é a economia, né? De novo a gente está falando aí, infelizmente, de dinheiro, né? Seria uma empresa mais inclusiva, mais trender, portanto, vou ter mais consumo, mais PR e assim vai. Com certeza. Vou deixar uma frase agora
que eu escrevi, que diversidade precisa deixar de ser tendência e virar padrão. E quem trabalha com eventos tem o poder de transformar isso em prática, a cada palco montado, a cada briefing escrito e a cada escolha feita. Que eu acho que faz todo sentido. E eu me encantei com o setor quando eu entrei para o turismo. Eu trabalho muito com eventos, né? Então, assim, a gente tem capacidade e oportunidade de mudar, né? E a gente precisa mudar. Então, queria agradecer a vocês duas por esse bate-papo incrível, por esse aprendizado, tá? E a gente vai continuar se encontrando aí em muitos eventos, Exato. né? Em outras oportunidades. Com certeza, meninas, obrigado mesmo. Obrigada a você pela condução, pela conversa, né? E parabéns pela jornada de vocês, pelas vozes de vocês nesse nosso mercado e na nossa sociedade. Obrigado. Prazer enorme, gente. Eu sempre falo que os incomodados que mudem o mundo, né? E que ótimo conhecer outros incomodados fazendo a sua parte de mudar esse mundo. Eu trabalho com o propósito de deixar um mundo melhor para as próximas gerações e eu já consigo ver na qualidade de uma conversa como essa que a Ai, gente que teve legal. aqui. Muito feliz, obrigada. Ai, obrigado. E já vou usar sua frase, que eu amei. Tá. Maravilhosa, entendeu? Muito bom, muito bom. É isso, gente. Obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. E vamos continuar aqui na Feira EBS.